Por que é importante você realizar o exame oftalmológico e audiométrico no seu filho ainda na infância? Hoje eu vou trazer nesse vídeo informações importantes sobre este tema. Olá, eu sou a Jane Garcia, que é o nosso Educar e Amar. Obrigado pela tua presença no canal. Já vou te pedir para não se esquecer de dar o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva também no canal, compartilhe os vídeos para que o canal possa crescer. Todas as vezes que você compartilha, ou que você dá o seu like, ou você se inscreve no canal, isso faz com que o canal ele cresça e a gente consiga aí trazer mais conteúdos como este. E voltando, né, ao tema de hoje, que eu considero muito importante. Em toda a minha carreira, eu vi várias situações, eu posso te enumerar aqui exemplos, não exemplo, mas exemplos de situações relacionadas a este tema, que é exame oftalmológico e audiométrico. O quanto isso pode influenciar na vida do seu filho, no desenvolvimento do seu filho e até mesmo acarretar em diagnósticos errados com relação ao seu filho. Então, vou começar falando aí do exame audiométrico. Por que é importante você realizar? Quando o bebê ele nasce, você faz aquele exame na maternidade, ele é um exame que você fez ali e ele pode vir a ter alterações. Tanto que se você olhar lá nas observações do exame, ele pede para que o exame seja refeito depois de um tempo. Então, o que eu já vi nesta minha carreira na área pedagógica, na frente de escolas, trabalhando com crianças e atendendo crianças? Às vezes a criança ela está muito agitada, às vezes a criança ela não consegue absorver os conteúdos da aula porque ela não está ouvindo bem. Então, ela tem tudo, ela quer ouvir com altura, tudo ela fala gritando e às vezes a família acha que isso é, na verdade, uma mania da criança. E isso pode ser algo ligado diretamente à perda da audição, seja parcial ou seja uma perda que vai acontecendo, onde ela vai perdendo a audição ao longo do tempo. É importante que você faça esse exame audiométrico. Consulte aí o seu pediatra, peça orientação se for preciso. Eu vou dar aqui, por exemplo, um exemplo meu. Eu tenho 2 filhos, como eu sempre falo aqui. A minha filha mais velha tem 15 anos e o meu caçula tem 9. Eu não me recordo de pediatra ter me pedido para fazer exame nem audiométrico e nem oftalmológico. Eu só vim ter acesso a isso quando eu entrei para a área da educação e eu vi diante do meu trabalho ali a necessidade de pedir isso para os alunos. Então hoje, por exemplo, é algo que eu sempre coloco aí como pedido para as famílias, para que realizem os exames, porque até então para mim era desconhecido. Então mesmo hoje nós temos dificuldades em ver aí esse tipo de pedido na área médica, né? Tem um apelo que eu faço aí para os médicos, peçam isso porque é muito importante. E com relação ao exame oftalmológico, eu posso dizer que foi assim até os históricos mais graves que eu vi nesse período todo. Hoje nós temos acesso a exames, acesso a uma tecnologia que naquela época, no passado, não tinha. Então tem adultos hoje que têm essa perda da visão. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, ela não enxerga de um dos olhos. Por quê? Ela foi perdendo a visão daquele olho e o cérebro foi entendendo que não tinha mais necessidade dele funcionar ali. Então aquela visão ela foi retirada do cérebro, o cérebro desligou aquela visão e a pessoa não enxerga mais de um dos olhos. Quando ela me contou aquilo, foi uma das primeiras experiências que eu tive, contatos que eu tive com relação a esse tema. E eu estava bem no começo, onde eu comecei a pedir esse tipo de exame. E ela me contou, olha, parabéns, eu acho muito importante, porque eu não enxergo de um dos meus olhos, justamente porque não foi diagnosticado lá atrás, não houve um estímulo e eu perdi a visão. E até hoje, eu ouvi essa história tem mais de 10 anos, até hoje eu uso ela como exemplo. Por quê? Porque eu já tive casos, por exemplo, de pais de baterem de frente comigo e falar, não vou fazer porque ele enxerga bem. E eu falo, olha, é importante. Por que é importante você ter certeza que a criança ela enxerga bem, que ela ouve bem? Porque se ela tiver ou com alguma perca na audição ou na visão, isso vai acarretar diretamente ao aprendizado dela. A criança não vai conseguir absorver os conteúdos da aula, a criança vai ter um atraso no desenvolvimento. Então, várias coisas que são importantes para a criança quando ela está com tudo caminhando. Então,
Quando você leva no oftalmo, você leva a criança fazer um exame audiométrico e você percebe que tá tudo ok, e a criança enfrenta alguma dificuldade escolar, por exemplo, nós vamos para uma outra linha de trabalho para entender por que isso está acontecendo. Mas uma das primeiras coisas que eu costumo pedir é esses exames, principalmente quando a criança é muito agitada, um exame oftalmológico, porque ela às vezes pode estar agitada porque ela não está conseguindo enxergar direito o que está próximo a ela. Então é importante que você realize esses exames nos seus filhos. Se seu filho tem menos de 5, 6 anos de idade, você nunca fez, é importante que você faça, mas nunca é tarde. Então é melhor fazer agora, que teu filho de repente tem 10 anos e nunca fez, 9 anos e nunca fez, do que você não fazer. Então se você não fez, ainda não realizou nenhum desses 2 exames, principalmente oftalmológico, realize com o seu filho. E aí, olha só como são as coisas. Eu tive um caso também de uma criança onde a mãe ela relutou, ela não quis fazer o exame, não queria fazer o exame, e óbvio, né, eu não sou da área médica, eu não posso exigir, né, ninguém pode exigir nada de ninguém, a gente orienta. E aí ela ficou com aquilo na cabeça, então ela foi e fez o exame com a filha. E voltou depois de uns dias espantada, porque ela descobriu aquele mesmo caso que uma mãe me contou, que uma dos olhos dela, uma visão estava sendo, desligou por conta da falta do estímulo. Ela veio me contar que se ela não tivesse levado a filha a tempo no oftalmo, ela ia perder uma das visões. Então ela usou o tampão, fez todo um tratamento e conseguiu recuperar aí uma boa parte da visão. Óbvio, né? Ela hoje usa óculos. Eu não sei te dizer aqui, no caso, como seria os processos de acordo com cada faixa etária, mas eu acredito que quanto mais cedo o diagnóstico for dado, maior será o resultado também da recuperação. E aí depois disso eu tive outros casos. Então assim, parece que é algo que não acontece, mas é tão comum quanto a gente possa imaginar. Eu tenho aqui na minha casa a minha filha, que quando eu tive acesso a essas informações, ela já tinha 5 anos de idade e hoje ela usa um grau altíssimo, e a médica me falou que como ela não teve um acompanhamento oftalmológico muito cedo, as vistas dela sempre foram forçando e precisou usar, já quando começou a usar óculos, já começou a usar um grau muito alto. Então quanto mais precoce nós conseguimos diagnosticar, melhor é para a criança e para o tratamento dela. Então se seu filho às vezes ele é agitado, ou se você perceber que ele fica muito próximo, vai fazer uma leitura, fica muito próximo, assiste televisão muito próximo, procure orientação médica para saber se ele não precisa de uma lente corretiva nos olhos, né, na visão, porque isso é muito sério. Então eu trouxe esse vídeo hoje para dividir uma experiência com vocês que eu acho muito importante. Pela minha experiência, pouco orientado, pouco falado, e as escolas também não orientam. Então fica a minha dica de hoje aí, procure principalmente um oftalmo, realize um exame de vista no seu filho, não custa nada, é melhor você levar pelo zelo e não ter nada do que se arrepender mais tarde por não ter feito, tá bom? Então fica aí meu alerta e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.